Vai com máquina de lavar funcionando mesmo, mas esse é um vídeo que eu decidi gravar para agradecer a todos aqueles que me deram parabéns por meu aniversário de 15 anos e também dizer a todos vocês que 15 não, 50, vai lá, voltando para adolescência não. Todos aqueles que me parabenizaram pelo meu aniversário de 50 anos e aqueles que assim, ficam preocupados quando chega a essa idade. É necessário dizer que me sinto muito bem com 50 anos. Embora nos últimos 3 dias eu não me tenha sentido bem de saúde, né? Eu peguei não sei se foi virose, não sei se foi Covid, não sei. Só sei que eu fiquei ruim. Começou com uma dor de garganta, depois foi para tosse, depois foi para febre. Então hoje eu estou bem melhor, graças a Deus, né? Porque eu fiz gargarejo com vinagre e água, tomei mel. Então agora nesse exato momento estou me sentindo bem melhor. Eu já fiz uma transmissão ao vivo aqui, ó, pelo meu perfil no Instagram, que é Paulo Martins de Oliveira Belo, tudo junto. É esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá. Nossa, ainda sofro para usar isso aqui. Tem gente que prefere usar o mouse em vez de usar o... Aqui, mas é só treinar. É só treinar que dá para usar. Aqui, ó. Foi esse vídeo aqui que eu... Essa transmissão ao vivo que eu fiz agora cedo, às 9 horas da manhã. Teve gente que já comentou aqui. Pera aí. Ai, meu Deus. Não sei se estão percebendo pela minha voz. Faz 3 dias que eu tô ruim. Eu tô com muita tosse. Tô muito estranho, assim. Durante o dia eu fico bem, mas à noite eu pioro muito. Tanto que eu consegui trabalhar nos últimos 3 dias, mas quando chegava à tarde, final da tarde, eu ficava muito mal. Não consegui. Quarta-feira eu fui pra igreja à noite, né? Mas depois que eu voltei eu fiquei mal pra caramba. Cheguei a ficar febril. Aí anteontem, né, tinha ensaio do Coral Boas Novas, eu não pude ir, porque eu ainda estava, como eu já falei, durante o dia eu ficava bem. E aqui é o Fábio Faroli, que é o presbítero Fábio Faroli, que de vez em quando prega na nossa igreja, deixou uma mensagem dizendo: venham te parabenizar por essa data significativa na sua vida. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida e toda a sua família. Felicidades em todos os aspectos. Feliz aniversário. Então quero agradecer a todos, como o presbítero Fábio Faroli e todos os demais que me deixaram mensagens para o meu aniversário. E dizer a todos que 50 anos tem lá suas desvantagens, tem. Eu já não tenho mais a mesma disposição de antes. Eu estou sem bicicleta no momento, porque eu deixei minha bicicleta lá na casa da minha mãe. E minha mãe já tem 75 anos e quando ela percebe que eu pedalo, ela fica em pânico, ela fica nervosa demais, que ela tem medo que eu sofra um acidente na rua, que ela não quer de maneira nenhuma perder os 2 filhos dela antes dela morrer. Então eu nem sei se eu devo voltar a pedalar, até porque eu já não tenho mais a mesma disposição de antes, meus joelhos já não estão mais com aquela mesma intensidade. Então, já que eu não consigo mais pedalar, né, o Integra Bike também não está funcionando, né, porque eu comecei a usar o Integra Bike um tempo, depois parei, depois voltei a usar de novo e agora não consigo usar mais, porque toda vez que eu tento usar o Integra Bike a bicicleta não funciona, não sai do lugar. Então, se não for mais da vontade de Deus que eu pedale, eu preciso fazer caminhada. Então, tanto que eu vou para casa da minha mãe daqui a pouco, logo depois do almoço, né, eu farei almoço daqui a pouco, depois do almoço eu vou para casa da minha mãe. Então daqui a pouco eu vou para casa da minha mãe, eu vou a pé para me exercitar. Daqui até lá não é tão longe, né? Dá para pegar a Avenida Ipanema direto, aí chego lá na Avenida Brasil, desço a Vontade da Pátria, enfim.
Então não chega a ser tão longe. É um bom exercício para quem gosta de fazer caminhada. Então, já que eu não consigo mais pedalar, não posso mais pedalar, o jeito é fazer caminhada. Eu já fui esportista, né? Teve na minha adolescência, né? Minha juventude, já cheguei a correr, praticava corrida, participei de pelo menos 2 provas de corrida de rua, mas eu comecei a emagrecer muito, então parei. Mas aos 50 anos é uma idade que tem lá as suas limitações, né? Já não tenho mais a mesma disposição de antes. Se você olha para o meu rosto, você já começa a ver algumas expressões. Essa bolsa aqui, talvez por você trabalhar no computador direto, também mexer com o YouTube, acho que essa bolsa aqui não sai mais. Talvez só com cirurgia. Isso aqui também acho que tendência a aumentar nos próximos anos. O rosto até que não tem muita coisa. O pescoço já começa a ter esses negócios aqui, ó. A partir dos 50 anos a tendência é isso aqui aumentar até chegar aquelas 2 pregas, né? Quando chegar aos 60 anos, aquelas 2 pregas que ficam aqui, você consegue descobrir a idade de alguém pelo pescoço e pelas mãos. Minhas mãos também já estão começando a ter mancha. Se você prestar atenção aqui, já começa a ver algumas manchinhas aqui na minha mão. Isso aqui é essas 2 manchas, esses 2 sinais aqui, ó. Tem um na testa e outro aqui é de quando eu era criança. Eu tive catapora quando criança. Então foram duas bolsas de catapora que estouraram e formaram essas 2 cicatrizes. Então, né, no vídeo, na transmissão ao vivo que eu fiz no Instagram, você verá com mais detalhes. E eu quero aproveitar esse vídeo, né? Claro que eu poderia fazer uma breve biografia aqui, mas Deus está trabalhando em algumas coisas na minha vida, né, algumas coisas que aconteceram comigo, né, Deus está trabalhando em umas coisas, enfim. Eu creio que um dia, se Deus quiser, eu poderei contar um breve testemunho da minha vida, mas eu creio que ainda não é o momento. Mas quando chegar a hora certa, com certeza eu gravarei um resumo da minha vida em vídeo. Mas inicialmente eu quero apenas falar que em 2021 eu tive crise de ansiedade, tive depressão, passei por terapia e tudo, e foi por muito pouco que eu não morri. Inclusive eu quero agradecer publicamente a Viviane, que Deus usou e continua usando para fazer algo poderoso na minha vida. Com certeza, se não fosse por ela, claro que outras pessoas participaram também, né, mas principalmente a Viviane, se não fosse por ela, eu nem estaria vivo aqui hoje. Então, sou muito grato a Deus por Deus tê-la usado nos piores momentos da minha vida e continuar usando. Mas eu quero ler aqui, primeiramente, 2 textos bíblicos que são clichês, são textos bastante lidos quando chega nessa ocasiões como aniversário. Primeiramente, Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, segundo o seu propósito. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus e de Jesus para convosco. Então eu tive muitas perdas ao longo da minha vida, passei por muitas situações difíceis, mas eu sou grato a Deus por cada uma delas, porque com certeza Deus usou essas situações para moldar meu caráter, para que eu fosse quem eu sou hoje. Eu reconheço que tenho muito que melhorar ainda, existem coisas na minha vida que eu preciso trabalhar, preciso colocar constantemente nas mãos de Deus, para que Deus continue fazendo uma obra na minha vida, mas só de Deus permitir que eu tenha meus perfis nas redes sociais, como o meu Instagram que eu acabei de mostrar, e também Deus permitir que eu tenha esse canal no YouTube, mais um outro canal também. Eu tenho 2 canais, eu tenho o canal AD Nova Sorocaba, que é o canal da nossa igreja, e tenho esse canal pessoal, que eu tenho desde 2009. Se eu não me engano, eu estou com 1.398 inscritos, né? Não sei como está agora, se aumentou, mas provavelmente eu não cheguei a 1.400, mas falta pouco para chegar a 1.400 inscritos.
Eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui, né? O outro canal tem 2.530, uma coisa assim. Já é monetizado, esse aqui foi monetizado por um tempo, no fim mudaram as regras do YouTube para monetização e agora falta muito pouco para ele ser monetizado de novo. Tem que atingir lá o limite mínimo de 3.000 horas de visualização por ano, uma coisa assim. Então, mas falta muito pouco para ele chegar para ser novamente monetizado. Falta, eu creio que se Deus quiser, ao longo da próxima semana eu chegarei aos 1.400 inscritos, talvez ainda hoje, não sei. Mas estou gravando esse vídeo dia 12 de outubro, que é o dia do meu aniversário de 50 anos. Eu nasci no dia 12 de outubro de 1974, às 6 horas da manhã. Minha mãe deu entrada no hospital dia 11 de outubro, à noite, e só saí de lá. E eu só cheguei a nascer às 6 da manhã, a forceps, porque eu não queria sair de jeito nenhum. Aí o médico teve que colocar aquele negócio, né, como se fosse uma concha, um pegador de macarrão gigante, que encaixa nas orelhas aqui, então teve que tirar assim, para eu poder sair, porque eu não consegui sair, acho que fiquei enroscado, não sei. Mas minha mãe sofreu muito antes de nascer, sofreu muito mesmo. Inclusive, quando eu for lá para casa da minha mãe, com certeza eu agradeceria a minha mãe por ela ter, mesmo tendo sofrido tanto no parto, quando eu nasci, meu pai faleceu no ano passado, né? Uma das perdas que eu tive foi o falecimento do meu pai no ano passado, mas minha mãe chegou a ficar muito mal de saúde, né? Teve depressão, emagreceu muito, mas agora está melhorando, graças a Deus, está bem melhor. Eu li esses dois textos bíblicos, que são textos bastante clichês, dizendo que até mesmo nas coisas ruins Deus trabalha, Deus age nas suas vidas. Eu quero ler mais alguns textos bíblicos para servir de edificação para a sua vida. Se você está chegando nessa idade, está com medo do que possa acontecer, saiba que se você cuidar bem de sua saúde, se você tanto física quanto mental, e principalmente se você ler a Bíblia, buscar Deus constantemente, não permitir que nada nem ninguém afaste você da presença de Deus, você chegará bem a essa idade. Por isso, faça acompanhamento médico, né? Eu sei que chegam muitas coisas. Esses dias, por exemplo, tive muita dor aqui nesse joelho direito. Então, eu estou chegando naquela fase que começa a vir dor para tudo quanto é lado. Eu fiquei à base de pirona nessa semana, né? Então, fiquei numa situação bem difícil. Na saúde já começa a debilitar. Eu já estou com uma barriga aqui, essa barriga não sai de jeito nenhum. Então, a saúde não é mais a mesma, a disposição já não é mais a mesma. Mas eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui, vivo com saúde. Então, até mesmo em meio às nossas limitações, em meio às nossas dificuldades, nós vemos a mão de Deus trabalhando. Então, Moisés, quando estava no deserto, guiando o povo rumo à terra prometida, juntamente com a coluna de nuvem, coluna de fogo, ele escreveu o Salmo 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que o monstro nascesse, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono, de manhã são como uma árvore que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta e se seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, passamos nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira, segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então aqui fala que, como 1000 anos o tempo de Deus é diferente do nosso, o nosso tempo é o tempo Cronos, o tempo de Deus é o tempo Kairos. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Então não adianta nada você... Muitas pessoas atacam os cristãos, atacam a Bíblia, inclusive. Muitos inimigos da fé cristã, inimigos do Evangelho, nos atacam constantemente dizendo que Jesus
não voltou até agora, provavelmente nunca mais voltará. Que isso aqui é coisa da nossa cabeça, que é fábula, que é mito, que o mundo está acabando, que a qualquer momento o mundo será destruído por uma guerra nuclear. Enfim, o pessoal começa a vir com um monte de teorias da conspiração, inclusive eu não tenho acompanhado nada, absolutamente nada, nenhum noticiário, principalmente que envolva um país que começa com R e termina com A. Justamente para não ficar aterrorizado toda vez que sai uma notícia envolvendo esse país ou outros países próximos. Então, eu tenho evitado notícias internacionais. Eu fiquei sabendo do furacão Milton esses dias porque saiu, todo mundo está falando sobre ele, influenciadores cristãos, canais nos quais eu no YouTube estavam falando sobre ele, mas notícia de guerra eu tenho evitado, notícia de catástrofe, eu tenho, principalmente guerra, eu tenho evitado qualquer menção sobre guerra, notícia de guerra, justamente para não ficar aterrorizado, não ficar em pânico, porque já tive síndrome do pânico, já tive crise de ansiedade, já tive depressão, principalmente em 2021, e quase tive AVC. Então eu quero evitar ao máximo essas coisas, ficar focado na palavra de Deus, em vídeos edificantes, em vídeos que me aproximem do Senhor, que me mantenham próximo do Senhor, músicas cristãs, não ouço música secular, inclusive se você comprar esse almanaque aqui, tome bastante cuidado com o conteúdo que está aqui, porque se você não estiver firmado nisso aqui, na Bíblia, a palavra de Deus, isso aqui pode fazer você desviar, pode fazer você se afastar do Evangelho, porque eu vivi intensamente essa fase. Eu fui, em 1980, eu tinha 6 anos, em 1990, que foi quando terminou a década de 1980, eu tinha 16 anos. Então, esse período aqui retratado nesse livro é referente ao período entre os meus 6 e os meus 16 anos. Então eu posso dizer que, como eu era viciado em televisão, eu vivi essa fase aqui. Eu não fui baladeiro, graças a Deus. Deus me livrou disso, Deus não permitiu que eu fosse baladeiro, eu já cheguei a tomar álcool, não cheguei a me embriagar a ponto de ficar trançando as pernas na rua, mas teve uma festa de aniversário uma vez que eu tomei 8 copos de chopp, mas eu não era convertido ainda. Então, essa fase aqui, esse livro aqui eu só recomendo para quem está firmado aqui, porque se você não estiver firmado na Bíblia, na palavra de Deus, isso aqui pode fazer você se afastar de Deus, porque o conteúdo desse livro aqui é meio pesado, inclusive várias fotos de mulheres nuas e seminuas, tive que colocar papel em cima, colar papel em cima, porque esse livro pode ser gatilho para quem tem problema com nudez. Então, tome muito cuidado se você comprar esse almanaque. É um almanaque que tem muita informação relevante sobre os anos 1980, mas é um almanaque que pode ser uma pedra de tropeço, um laço para sua alma, se você não tiver com a sua vida firmada aqui na palavra de Deus. E foi com base nesse livro, nesse almanaque dos anos 80, que eu escrevi esse livro, Lindos e Modestos, que é a história de uma banda de rock dos anos 80. Para quem não sabe, eu tenho 17 livros publicados pelo Clube de Autores, livros publicados na internet, estão disponíveis para compra pela internet. Então esse desenho de capa foi eu mesmo que fiz. Então esse é um dos meus 17 livros que estão disponíveis para venda no Clube de Autores. E esse livro retrata exatamente tudo que existe de mais podre no mundo da música secular. Fala sobre os anos 1980 também, sobre várias coisas que estão aqui nesse livro, nesse almanaque. Eu usei esse almanaque como fonte para coletar informações para isso aqui, porque muitas coisas eu coletei na minha própria memória. Minha própria memória serviu de base para escrever esse livro, mas também boa parte do conteúdo desse livro eu tirei daqui, usei como bibliografia para esse livro. Mas é um livro, como diz aqui. Deixa eu só ler o que está escrito aqui na página de trás. Imagine uma época que ainda não existiam no Brasil nem telefones celulares, nem internet, muito menos redes sociais. Era o auge do disco de vinil, da fita cassete, do VHS, do filme fotográfico, do telefone de disco, do telex e da máquina de escrever. Computadores pessoais eram artigos de luxo e andar de avião era algo restrito aos mais abastados. Viajar ao exterior, então, nem se fale.
As pessoas ainda mandavam cartas pelo correio e faziam filas para usarem telefones públicos que funcionavam com fichas. O mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas, e países como a União Soviética, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia ainda existiam. Já no Brasil, após mais de 20 anos de ditadura militar, finalmente a juventude dava o seu grito de liberdade. Aqui fala sobre o contexto da época, né, que é uma época que as pessoas estavam na esbórnia, na orgia, na promiscuidade, na perversão, inclusive sexual, na prostituição, enfim, o pessoal estava lambuzando no pecado mesmo, igual com a movida que aconteceu lá na Espanha. Quando terminou a ditadura militar lá na Espanha, houve o movimento chamado La Movida, em que os espanhóis aproveitaram o final da ditadura de Francisco Franco para se mergulhar no sexo, na orgia, nas drogas, na bebedeira, na prostituição, tudo quanto é coisa que não presta, como forma de grito de liberdade, né? Que a liberdade, a verdadeira liberdade, que a liberdade que está contida aqui, não tem nada a ver com pecado. Então a liberdade aprovada por Deus, a liberdade que Jesus pregou, que os profetas pregaram, que os salmos mostram, que os apóstolos pregaram, enfim, a liberdade contida aqui na palavra de Deus é totalmente diferente da liberdade que o mundo prega. Tanto que se você olhar os últimos acontecimentos das últimas semanas, surgiu uma polêmica envolvendo um rapper chamado Sean Combs, popularmente conhecido como Puff Daddy, P. Diddy ou simplesmente Diddy. Então, se você pesquisar esses 4 nomes, Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy ou simplesmente Diddy, você verá que o mundo da música secular e o mundo do entretenimento de uma maneira geral é cheio de podridão, drogas, promiscuidade, orgias, tráfico humano, que é o principal assunto do filme Som da Liberdade. Fala sobre tráfico humano, e Hollywood sequer mencionou o filme Som da Liberdade, tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar deste ano, justamente porque Hollywood está envolvida até a testa, não é nem até o pescoço, até a testa, com toda a podridão envolvendo não só o P. Diddy, mas muita gente que... o P. Diddy atualmente está preso, né? Ele está num presídio no Brooklyn, com gente vigiando 24 horas por dia para que ele não se suicide. E ele com certeza arrastará muita gente com ele, muita gente pesada, muita gente famosa, muita gente da alta, do meio artístico. Muita gente ele acabará com um verdadeiro tsunami arrastando muita gente com ele. Então, é como diz a palavra de Deus, né? Que tudo que o ser humano semear, isso também se fará. O que semear na carne, semear para a sua própria destruição, o que semear no Espírito, se fará para a vida eterna. Então eu quero ler mais alguns textos bíblicos que mostram o quanto devemos ser gratos por chegarmos, não somente por eu ter chegado a 50 anos de idade, mas também por Deus ter permitido tanto coisas boas quanto coisas ruins na minha vida. E como hoje é o dia da criança, eu quero ler... primeiramente eu quero ler Isaías 41, versículo 10, que é o meu texto bíblico favorito. Que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos anos com esse texto bíblico. Então ignore o barulho da máquina de lavar, né? Que se eu não lavar a máquina agora, eu não consigo lavar no outro dia, porque eu reservo o sábado para lavar roupa. Então até chegarei mais perto aqui do celular para você poder ouvir melhor minha voz. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então esse texto bíblico por si só já é uma pregação, né? É um texto bíblico de apenas 3 linhas, mas já é uma pregação, já dá um vídeo inteiro só sobre esse texto bíblico, que é em Deus que devemos buscar forças para superarmos todas as dificuldades, não em nossos próprios esforços. Se nós temos algum vício, alguma compulsão, se nós estamos passando por um problema grave em nossas vidas, somente em Deus encontraremos forças para resistir, para superar toda dificuldade, todo problema. Inclusive neste exato momento, hoje é 12 de outubro de 2024, né? Nesse exato momento, a Daisy Souza,
deve estar passando por uma cirurgia na tireoide. Para quem não conhece a Daisy Souza, ela é conhecida no YouTube, no meio das redes sociais, como Farkili. Farkili é um nome turco, eu não lembro o significado agora, eu sei que ela é conhecida por esse nome, Farkili. Então a Daisy Souza, que passou uma cirurgia na tireoide, ela foi detectada com câncer na tireoide e ela tem uns 30 anos. Né? Ela tem também a idade da Fabiola Mello, né? Ela tem uns 31 anos. Se ela, Fabiola Mello, tiver a mesma idade, a Daisy está com 31 anos. Então, ela é jovem ainda. Então ela está passando uma cirurgia de remoção da tireoide, né? Porque o câncer ele começou num nódulo e se espalhou por praticamente toda a tireoide. Então, antes que atingisse outros órgãos, né? Como a traqueia, os músculos aqui do pescoço, os ossos, então os médicos acharam por bem remover toda a tireoide. Então ela terá que viver de suplemento, né, e tomando hormônio sintético do resto da vida para suprir a falta da tireoide. Mas só dela estar viva, dar esse testemunho, ter essa força de falar qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, já é motivo de agradecer a Deus. Então Deus usa até mesmo situações como essa para fortalecer a fé de uma pessoa, para fortalecer a fé de alguém. Daisy, se você estiver assistindo esse vídeo, não sei quando você assistirá esse vídeo, porque você ficará convalescendo no hospital dentro do tempo, né? Talvez você pegará anestesia geral, talvez você só consiga assistir esse vídeo. Eu publicarei esse vídeo dia 21, né? Eu creio que até dia 21 de outubro de 2024 você já estará recuperada. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que Deus está usando até mesmo situações como essa para fortalecer sua fé, para aproximar você ainda mais de Deus. Assim, usou muitas situações da minha vida, nos meus 50 anos de vida, para me aproximar de Deus, para me afastar do pecado, me aproximar ainda mais de Deus. Então, eu quero ler, aproveitando que hoje é dia da criança, ler 3 textos bíblicos na tradução Revista Atualizada, porque na tradução Revista Corrigida parece menino, e menino é homem só. Agora a tradução Revista Atualizada é a melhor porque mostra criança, e criança abrange tanto o menino quanto a menina. Então Jesus falou aqui, Mateus 18, versículo 3, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O mesmo trecho podemos ver em Marcos capítulo 10, versículo 15 dessa forma: em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E finalmente Lucas capítulo 18, versículo 17: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma alguma entrará nele. Então aqui fala sobre duas coisas, duas características da criança que devemos levar para as nossas vidas: dependência e inocência. A inocência é boa no sentido de nós não temos interesse pelo pecado, nós não temos interesse pelo aquilo que é ruim, pelas coisas ruins que aparecem aqui, por exemplo, música secular, orgias, promiscuidade, enfim, nós não temos interesse. Quando nós somos inocentes, nós não temos interesse nessas coisas, nós temos interesse apenas em coisas boas, em coisas que nos edifiquem, nos aproximem de Deus, coisas que estão escritas aqui na palavra de Deus, na Bíblia. E a dependência é como disse aqui no texto bíblico, né, de Isaías 41, versículo 10. Quando nós reconhecemos nossa dependência de Deus, de que Deus, não devemos temer o fim do mundo, não devemos temer guerra nuclear, não devemos temer nada de ruim que está aparecendo na mídia, porque Deus é conosco, Deus está ao nosso lado. Não devemos nos aterrorizar com as coisas ruins que acontecem ao nosso redor, tanto perto como longe, quanto longe, porque Ele é nosso Deus, Ele nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta com sua mão poderosa, né? Muita gente não... mas se você fala de destra, você está discriminando os canhotos. Enfim, qual é a mão poderosa? Pronto, a mão poderosa de Deus, pronto. A mão poderosa de Deus, né? Aqui fala destra da minha justiça, porque a mão direita é a maioria das pessoas do mundo é destra, então a mão mais forte é a destra, é a mão direita. Mas se eu sou canhoto, não tem problema. A mão poderosa de Deus, pronto, acabou. Não fique bravo por causa disso. E eu quero terminar esse vídeo mencionando aqui Romanos capítulo 12, versículo 12, que é outro texto bíblico que Deus, com o qual Deus falou muito ao meu coração nos últimos anos, principalmente em 2021, acho que foi em 2021 mesmo, que foi o ano que eu tive crise de ansiedade, depressão, Covid. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então devemos ter esperança de que Jesus virá nos cair em greve. Pode ser que eu morra antes da volta de Jesus, pode ser, mas pode ser que Jesus venha, eu faço parte da geração do arrebatamento, geração que estará viva quando Jesus voltar para levar essa igreja embora, o Espírito Santo subir com a igreja.
E devemos perseverar na oração e devemos ser pacientes, mesmo em meio às maiores dificuldades, mesmo em maiores problemas, devemos ser pacientes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se você canal, se você tem, se quiser.